O sonho de entrar para a Academia Brasileira de Letras, na verdade, começou com as muitas conversas que mantive durante a minha vida de Manchete com o imortal Raimundo Magalhães Júnior. Ele era madrugador, eu também, e todo dia, lá pelas 8 horas da manhã, nós conversávamos sobre a vida, sobre as nossas respectivas existências, sobre os novos projetos literários de Raimundo Magalhães Júnior, que era um trabalhador compulsivo. Ele me falava do sonho de educar a sua filha, hoje a famosa Rosa Magalhães, de tantas vitórias nos carnavais do Rio de Janeiro. E lá pelas tantas, Magalhães dizia: eu queria muito, Arnaldo, que você um dia entrasse para a Academia Brasileira de Letras. E é claro, nunca ele poderia querer que fosse na vaga dele. Depois eu saí da Manchete para ser secretário de Educação e Cultura do Rio de Janeiro, no período 79 a 83, e ficou isso na minha cabeça. Um dia tive a triste notícia, sendo secretário, de que Raimundo Magalhães Júnior, ao atravessar a Praia do Flamengo, na direção do seu trabalho na Manchete, tinha sido atropelado e esse atropelamento tinha sido fatal. É claro que fiquei muito triste, porque era um bom e querido amigo, um exemplo de escritor, de retidão de caráter, que ali se perdia. E fui aos 30º de Ataíde para perguntar se, em homenagem a Raimundo Magalhães Júnior, eu não poderia me candidatar à sua vaga, a vaga que ele queria que eu tivesse na academia, mas que, evidente, eu jamais supunha, nem desejei que fosse na vaga dele mesmo. Aí Magalhães, a Ataíde olhou para mim, piscou o olho e disse: meu filho, aqui não existe esse direito de propriedade, as vagas não se transferem, essa vaga não pertence à Manchete, o Magalhães Júnior vai ser substituído por alguém que não tem nada a ver com a Manchete. Você merece, fica firme, mas não será nessa vaga. Eu então nem me inscrevi. Com esse tipo de comentário, eu fiquei quietinho e nem me inscrevi. Muito bem, depois houve uma outra vaga do embaixador Paulo Carneiro, um homem que era professor, era cientista e talvez se aproximasse um pouco mais da minha biografia. Eu fui, o Ataíde, não muito contente, ainda assim admitiu que eu me candidatasse e eu iniciei a campanha. É evidente que de início a campanha ia muito bem, mas depois, 10 dias depois, entrou para disputar comigo José Guilherme Melchior, que era um tipo, evidente, muito forte. Nós fizemos uma primeira eleição, ninguém ganhou, porque ninguém chegou a alcançar o quórum. Eu cheguei a derrotar o Melchior no primeiro escrutínio por 16-12, mas não houve vitória e novamente o pleito foi adiado por 4 meses. E é evidente que no segundo, ele com um pouco mais de prestígio político do que eu, ele pôde alcançar a vitória tranquilamente. Fiquei quieto, veio a vaga de Alceu Amoroso Lima, não disputei, é claro, achava que não era um perfil que se aproximasse do meu, pulei. Mas depois, quando faleceu o Peregrino Júnior, a Ataíde me telefonou e disse: meu filho, me dê a sua carta, eu quero que você seja o primeiro a se inscrever. E assim foi, e fiz a campanha de 4 meses, lá pelas tantas entrou o Cândido Mendes para disputar comigo, mas eu o derrotei, e é evidente que eis-me na academia desde o ano de 1983. É uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha existência. Eu acho que me sinto muito feliz de ser acadêmico, não pela vaidade do que isso representa, nem pelo chazinho que tanta gente critica ou ironiza. A academia, para mim, foi um pretexto a mais de trabalho, de trabalhar pela língua portuguesa, de trabalhar pela cultura do meu país. Eu vinha de uma atividade muito intensa na Secretaria de Educação e Cultura do Rio de Janeiro, então achei que o desaguadouro natural seria, no Rio de Janeiro, estar presente nas atividades da Academia Brasileira de Letras. E assim tem sido. Logo que me elegi, a Ataíde me entregou a responsabilidade da Comissão de Publicações da Academia, que exercia até o ano de 1996, inclusive,
e pude ativar a coleção Afrânio Peixoto. Ela estava morta há 10 anos. Foram feitos muitos livros importantes, sem valor comercial, dentro dessa coleção, mas depois, não sei por que mistérios da natureza, a coleção foi estancada e eu reativei, evidente que a pedido de Ataíde. Fiz um contato muito bom com a imprensa nacional. Há uma lei ainda do tempo do Juscelino que obriga a imprensa nacional a imprimir as publicações da academia. Então a coleção Afrânio Peixoto foi restabelecida a partir de um livrinho meu sobre o meu patrono, João Francisco Lisboa, Timon Maranhense. E hoje nós estamos aqui no ano de 1997, comemorando o centenário da academia. Nós já temos 30 livros editados pela coleção Afrânio Peixoto desde que eu reassumi esse trabalho. É claro que nós, na Comissão de Publicações, não ficamos só nisso. Nós tivemos a responsabilidade de atualização dos anais. Os anais estavam muito atrasados e, graças à ajuda da funcionária Nair Dameto, que é muito competente, nós pudemos colocar os anais e os discursos acadêmicos rigorosamente em dia. Isso foi muito bom para nós todos. Agora, o trabalho que eu considero, de minha parte, o mais importante dentro da academia, não foi só comparecer sistematicamente às suas sessões, às suas posses, às suas solenidades, mas foi criar o banco de dados da academia. E esse banco de dados foi uma iniciativa minha, que teve o completo apoio e o integral apoio de Austregeses de Ataíde, que visava exatamente a quê? Visava a colocar no computador escritores, 12 mil escritores de língua portuguesa, do Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe. Nós queríamos que a ajuda de Afrânio Coutinho na literatura brasileira e de Maria Aparecida Ribeiro na literatura portuguesa e da África, das nações africanas. Então nós pudemos somar as biografias, também definir o gênero das obras, o estilo das obras, de 12 mil escritores de língua portuguesa e botar isso tudo no computador, além do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, com os seus 350 mil verbetes, e também o dicionário da Academia Brasileira de Letras, que foi elaborado por Antenor Nascente. Tudo isso nós colocamos no computador para que pudesse ser atualizado, trabalho este que atrasou, infelizmente. A atualização disso tudo ficou prejudicada pela absoluta falta de recursos, mas, de toda forma, o banco de dados nasceu, a informatização da academia começou com o banco de dados, e nós realizamos um trabalho pioneiro que me deixou muito satisfeito e comprometido com a modernidade da academia. Outro aspecto que eu tive o privilégio de colaborar foi com relação ao Centro de Memória. E o Centro de Memória nasceu exatamente no dia da morte de Pedro Calmon, ou melhor dizendo, na sessão seguinte, a sessão de saudade, em homenagem ao grande historiador brasileiro. Nós lamentamos muito nessa sessão de saudade que a imprensa brasileira tenha dado tão pouca cobertura à morte de Pedro Calmon. Pedro Calmon foi uma figura notável da cultura brasileira. Ele foi, durante, me parece, 17 anos, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele ganhou aquele título de magnífico, parece que nasceu com ele. Depois ele chegou a ser ministro da Educação também. Depois ele foi autor, talvez, da melhor história do Brasil, 7 volumes, volumes editados pela José Olímpio, eu me lembro muito bem, capa dourada. Eu tenho essa coleção até hoje, riquíssima coleção. Um orador primoroso, Pedro Calmon. Não havia festividade, não havia comemoração de natureza cívica em que ele não fizesse um belíssimo pronunciamento de improviso. Aliás, até eu me lembro do Pedro Calmon na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quando nós estávamos comemorando. Na época ela se chamava outra coisa, mas é a UERJ, sede da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na rua Doc Lobo, em frente à Igreja dos Capuchinhos.
eu era presidente do DCE da universidade, DCE da UDF, Universidade do Distrito Federal, comemorávamos o 4º centenário do Rio de Janeiro, e na época Guanabara, né? E nós convidamos o Pedro Calmon com um mês de antecedência para fazer uma palestra sobre a educação e o império. E ele topou, pediu apenas que eu telefonasse para ele 2 dias antes. Eu liguei, ele me perguntou: mas meu filho, qual foi mesmo o tema que você me deu? Eu repeti o tema. No dia ele chegou e estava o reitor Haroldo Lisboa da Cunha, estava também o diretor da faculdade, professor Átila Magno da Silva, e nós todos nos dirigimos então para aquele edifício tão bonito, construído por Lafayette Cortes, com um auditório de 1000 lugares, completamente cheio. E o Pedro Calmon botou a mão no meu ombro e disse: meu filho, qual foi mesmo o tema que nós combinamos? Eu aí já levei um susto. Eu disse: mas professor, eu já lhe falei há um mês atrás, lembrei há 2 dias. Ele disse: mas meu filho, eu não me lembro. Ele disse: olha, é a educação brasileira e o império. Ah, sim. Ele chegou lá no dia, na frente de 1000 pessoas, deu um show de bola, lembrava de fatos, datas, dados, uma coisa extraordinária. O que mostra que ele estava preparado há mais de um mês para fazer a palestra, mas veio com aquela conversa fiada de perguntar o tema novamente. Mas era assim o nosso querido Pedro Calmon. Quando ele morreu, no Jornal do Brasil saiu uma notinha pequenininha, no obituário: morreu Pedro Calmon, historiador brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu fiquei abismado. Como é que pode um homem com essa biografia ser homenageado em 3 ou 4 linhas no obituário? O Globo também não fez diferente. Então, na sessão de saudade, eu repito, nós quase que, em sinal de protesto, fizemos uma homenagem belíssima a Pedro Calmon. E ali nasceu, eu diria, por inspiração dupla minha e do Austregésio de Ataíde, a ideia de fazer um centro de memória. Esse centro de memória que nasceu e avançou, sempre às voltas com dificuldade de recursos, porque o Ataíde não era exatamente um mão aberta, então eu precisava buscar recursos externos para poder gravar as fitas e tudo mais, mas ali nós começamos então a fazer a gravação de depoimentos de acadêmicos e de escritores de nomeada, não necessariamente membros da Academia Brasileira de Letras. Fizemos uma série de depoimentos e eu me lembro que quando morreu Orígenes Lessa, nós tínhamos gravado 2 semanas antes um longo depoimento de 2 horas de duração com ele. No dia do velório de Orígenes Lessa, nós colocamos aquilo na televisão, naquela sala de entrada da academia, à frente do Salão dos Poetas, e muita gente se comoveu vendo Orígenes na casa de Rui Barbosa, ao lado de crianças, brincando com crianças, fazendo perguntas atraentes para crianças. A própria viúva Maria Eduarda, que não tinha visto o vídeo, ela chorou, mas chorou compulsivamente, porque era ali o Orígenes de sempre, o Orígenes que nós amávamos, que nós gostávamos, que nós queríamos muito. Então, hoje a gente dispondo desses recursos tecnológicos modernos, são fitas, são vídeos, são CD-ROMs, enfim, tanta coisa no computador que nós podemos colocar para eternizar a voz, a imagem dos principais vultos da cultura brasileira. Não há razão para que nós deixemos de fazer isso, não há razão que possa se justificar deixar de fazer isso. Então, mais modernamente, Nélida Pinhon retomou a ideia, teve a colaboração extraordinária e indispensável de Maria Eugênia Stein, para que as coisas pudessem aflorar novamente, e eu acho que agora o Centro de Memória veio para ficar, e a gente espera que isso seja uma constante na vida da academia. Eu queria dizer a respeito, tenho exercido diversos cargos na diretoria da academia, fui 2º secretário, fui 1º secretário, fui secretário-geral, agora secretário-geral na gestão de Josué Montelo,
E agora, na gestão de Nélida Pinhon, eleito pelos meus pares, de novo sou secretário-geral da academia. Eu tenho muita honra de pertencer aos quadros da diretoria da Academia Brasileira de Letras, porque é uma oportunidade, como eu disse ao início do depoimento, de fazer alguma coisa a mais por essa instituição secular e que é respeitadíssima na cultura do nosso país. Há no imaginário popular um respeito muito grande pela academia, pelo que representam os acadêmicos, e a única coisa triste que existe na academia é a morte dos imortais, porque como existe a média anual de 2,2 acadêmicos que morrem por ano, né? Nós vamos perdendo pessoas preciosas que passaram pela nossa vida, mas que infelizmente já se foram. E eu não quero lembrar aqui os que já morreram, porque são muitos. Eu acredito que hoje nós já tenhamos perdido, nos meus 13 anos de academia, nessa média que se mantém, algo em torno de 26 a 27 acadêmicos. Então vocês veem bem, num sodalício de 40, quando nós já estamos chegando a 27 acadêmicos que se foram, quanta saudade acumulada existe aí embutida, quantas pessoas que faziam tão bem ao nosso coração, e eu talvez pudesse abrir uma exceção para falar em Zé Cândido Carvalho, porque foi ele, afinal, tendo morrido Raimundo Magalhães Júnior precocemente, foi Zé Cândido Carvalho quem levantou a minha candidatura junto aos Trejésios de Ataíde e junto a mim mesmo, porque como nós éramos colegas do Conselho Estadual de Cultura, ele sempre me dizia: quero ver você na academia, hein? Já estou trabalhando, hein? Você se prepare, hein? Vê lá quem é que vai te dar o fardão. Aliás, um parêntese para dizer que quem me deu o fardão foi o governador da época, Leonel Brizola. Como ele não era exatamente do meu partido político, que sempre foi o PMDB, diziam que ele não me daria o fardão, mas ele não foi mesquinho a esse ponto, ao contrário, ele mandou oferecer o fardão, e o fardão que tenho foi, portanto, dado pelo meu estado, pelo meu Rio de Janeiro. Eu sou natural de Pilares, no subúrbio do Rio de Janeiro, então não ficaria feliz, evidente, se recebesse o fardão de alguma outra instituição que não o próprio governo do meu estado. Meus amigos, então, aí vocês têm o começo de um depoimento, não é? De uma experiência que tenho vivido dentro da Academia Brasileira de Letras, das coisas que pude fazer e evidente, a promessa de outras coisas que pretendo fazer, porque a academia é muito dinâmica, a própria implementação do Centro de Memória exige um trabalho muito grande e nós temos cuidado disso com muito carinho. A atualização do banco de dados é outra tarefa hercúlea, é muito importante. Agora, eu vou contar um segredo nesse depoimento. Não vou dormir tranquilo enquanto não sentir equacionado o dicionário da Academia Brasileira de Letras. Nós temos um dicionário que é o do Antenor Nascentes. Ele foi atualizado pela Manchete num dado momento, são 72 mil verbetes, mas não é esse o grande dicionário à altura do que representa hoje a Academia Brasileira de Letras na cultura do nosso país. Nós temos que fazer o dicionário, Josué Montello sempre fala nisso. Há tarefas que são para serem distribuídas entre todos os acadêmicos, como acontece na França. Existem as reuniões às quintas-feiras, eu não sei se são exatamente, as reuniões são nesses dias, mas um dia da semana é a reunião do chá, é a reunião para o convívio, a academia é convívio fundamentalmente, mas existe um outro dia em que os acadêmicos se reúnem para fazer verbetes, para corrigir verbetes. Portanto, a presença dos acadêmicos na França é uma presença também de 2 vezes por semana e não só de 1 vez por semana. Então nós temos que cuidar disso. Eu diria até, na verdade, tenho falado com o Antônio Ais a respeito, nós temos que fazer 2 grandes projetos na academia de natureza cultural. O primeiro é a atualização do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Foi um trabalho de Antônio Ais e de uma equipe.
eu tive uma presença talvez decisiva nisso, porque há muitos anos atrás eu encontrei o grande médico Noel Nuttels em Teresópolis, na piscina do Teresópolis Country Club, e ele me apresentou um sujeito magrinho, assim, muito bem falante, muito simpático, que era o Antônio Aires, eu não conhecia. E ele me disse, Noel Nuttels, veja você, Arnaldo, como é que pode um homem desses ter um vocabulário ortográfico da língua portuguesa, são mais de 300 mil verbetes, e não tem quem edite. Aí eu olhei para os dois e disse, mas não tem porquê. Não tem, nenhuma editora se interessa por isso. Eu marquei ali mesmo um encontro com o Antônio Aires na Manchete, levei-o à presença do Adolfo Bloch, todo mundo se encantou pela ideia, nós conseguimos o apoio do Ministério da Educação, na época ocupado pelo senador Ney Braga, e através da FENAME obtivemos recursos para que 23 verbetistas pudessem, durante 2 anos, completar o trabalho que estava na cabeça de Antônio Aires. E assim nós editamos, numa edição de luxo, em papel Bíblia alemão, foi essa exigência do Adolfo Bloch, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, com 350 mil verbetes, mostrando, enfim, a grafia correta dessas palavras da nossa língua. Então eu tive uma responsabilidade muito grande pela edição do vocabulário ortográfico que hoje precisa ser atualizado. O Aires me disse que a língua portuguesa cresce à noite. Portanto, nós temos hoje mais de 50 mil verbetes para serem incorporados ao vocabulário ortográfico, naturalmente com ênfase na informática. É claro, há 20 anos atrás, os termos da informática eram mínimos, eram muito superficiais. Hoje não. Hoje há uma terminologia toda bastante acentuada na informática e que precisa ser incorporada ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ora, tendo feito o vocabulário ortográfico da língua portuguesa com a Bloch Editores, ficou mais fácil depois, eu não era da academia na ocasião, atrair para a Manchete o vocabulário, não, o dicionário do Antenor Nascente. O dicionário já estava superado, os verbetes eram em número pequeno, e os significados também já tinham novas expressões que deviam ser colocadas, e a Manchete pensou, e aí foi um trabalho de Marcos Margulis, de Zé Wigvelder, eu mesmo participei disso, a Manchete pensou em fazer um dicionário ilustrado da língua portuguesa, em fascículos semanais colocados nas bancas de jornais. E assim se fez, foi um sucesso muito grande. Depois esse dicionário ilustrado passou a ser o dicionário sozinho, sem ilustração, da Academia Brasileira de Letras, impresso por Bloch Editores. E durante muitos anos, esse dicionário da Academia, a que se seguiu um mini dicionário mais reduzidinho, que tem características amplamente escolares, isso tudo tem sido colocado no mercado por iniciativa de Bloch Editores e com o apoio da Academia Brasileira de Letras. Mas o que fica no meu espírito, e eu quero colocar isso de uma forma bastante objetiva, é que nós não podemos nos limitar apenas a esse dicionário que já tem mais de 30 anos. Ele é da academia, foi editado por Bloch Editores, mas ele tem mais de 30 anos. O próprio vocabulário ortográfico também tem uma idade já provecta. É preciso atualizar esses instrumentos de cultura. Essa atualização não pode ser feita em nenhum outro lugar que não seja a própria Academia Brasileira de Letras. Então, a minha preocupação como acadêmico, como imortal, aliás, tem que explicar exatamente por que nós somos imortais. Isso é um parênteses indispensável. Perguntaram outro dia por que nós somos imortais. Então, eu tenho que lembrar o caso de Olavo Bilac. Ele dizia que nós somos imortais porque nós não temos onde cair mortos. O acadêmico é muito duro, né? O jeton sempre foi insignificante,
E também ninguém entra para a academia para ganhar salário, né? Aquilo lá não é um emprego. Mas, enfim, fechando parênteses, eu queria dizer que hoje a preocupação que nós temos com relação ao futuro é atualizar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o que tem que ser feito dentro da academia por uma equipe, se Deus quiser, ainda comandada por Antônio Aires, e nós temos que fazer também funcionar a ideia do dicionário da Academia Brasileira de Letras, que, se não tem apenas 72 mil verbetes, como o dicionário do Antenor Nascentes, que é de boa qualidade, sobretudo com relação às expressões indígenas, o Antenor Nascentes era um craque, eu o conheci muito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele morava no Estácio, e eu trabalhava na Rua Frei Caneca 511, na Manchete, que ali tinha sede. Então, como nós éramos amigos, ele muitas vezes me telefonava dizendo, já está indo para a faculdade? E passava por ali na frente do prédio, e nós íamos a pé pela Rua Estácio de Sá, entrávamos na Doc Lobo, até chegar de frente à Igreja dos Capuchinhos, no velho prédio cheio de palmeiras muito bonitas do Instituto Lafayette. Então, muitas vezes, eu e o Antenor Nascentes íamos conversando, fazendo essa caminhada. Era o teste de Cooper, numa época em que não se falava tanto nisso, mas nós assim tínhamos oportunidade de conversar e eu de apreender com o velho e querido mestre de saudosa memória. Bom, então ele conseguiu fazer 72 mil verbetes no dicionário. O dicionário do Aurélio, nosso querido Aurélio Buarque de Holanda, tem 140 mil verbetes aproximadamente. O que se espera, o que se imagina, é que o dicionário da academia tenha mais ou menos isso, uns 150 mil verbetes com os seus significados expressos ali de maneira bastante objetiva. É para esse projeto gigantesco, é para esse projeto ambicioso, mas indispensável pela natureza da preocupação da academia com a língua portuguesa e com a nossa cultura, que nós temos que nos voltar e fazer com que o terceiro milênio, que agora se avizinha, seja exatamente o milênio no qual nós vamos cumprir essa obrigação precípua do Estatuto da Academia, dando à luz um dicionário de primeiríssima qualidade e, ao mesmo tempo, atualizando o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Vale uma palavra ainda a respeito do acordo ortográfico. Esse acordo também é muito importante porque ele já passou pelo nosso Congresso num parecer muito bonito do meu amigo professor e ex-conselheiro do Conselho Federal de Educação, senador Josafá Marinho. Nós temos que fazer com que as nações do mundo lusófono elas também promovam a sua adesão ao documento, para que nós possamos, nesse acordo ortográfico, sobre o qual eu falarei logo, fazer uma espécie de harmonia, hoje estimulada pela existência do computador, não é? Daquilo que nós podemos abrigar dentro do próprio computador, e nós possamos ter, então, uma língua que seja a língua comum, escrita, não foneticamente. Foneticamente nós sempre estaremos, vamos dizer assim, divididos ou separados pelo que é muito natural, pelas pronúncias, pelos sotaques que são de cada região, mas que pelo menos a gente escreva de uma forma harmoniosa, porque isso é indispensável. Se esse acordo ortográfico for aprovado, como é desejo de nós todos, muda 3% só do que hoje é a configuração da língua escrita, da nossa norma culta, a língua portuguesa que é hoje falada por 200 milhões de pessoas. Vejam que é um número bastante apreciável, das maiores representações linguísticas do mundo, e nós não podemos deixar de estar harmonizados em relação às nações da comunidade lusófona. Mas muda 3%, cai o trema, não haverá mais trema, certas consoantes mediais, elas também deixarão de existir, e o significado das palavras vai ser muito medido pelo sentido dessas palavras no contexto onde elas estão situadas. Então eu tenho a impressão que é uma medida inteligente, é uma medida interessante, e isso está rendendo muito. Quando o presidente, na época, José Sarney, foi a Lisboa
para receber o título de sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e depois recebeu, numa cerimônia lindíssima, o título de doutor honoris causa da Universidade de Coimbra, eu lá estive. E ele, eu me lembro bem, eu estava cortando o cabelo aqui no Rio de Janeiro e de repente veio um telefonema no salão, o presidente da República quer falar com o senhor. Foi um auê tremendo, né? O presidente da República ligando para o Barbeiro, para o Souza, e eu fui, todo paramentado, falar com o presidente e todo mundo lá no Souza, silêncio, silêncio, que o professor Arnaldo está falando com o presidente. E era o presidente Sarney pedindo que nós levássemos para Lisboa um computador com a programação do banco de dados, exatamente desse banco de dados, que tem origem em 1984. Em 86 nós já tínhamos alguma coisa para mostrar, e em 86, portanto, com essa decisão do presidente da República, nós fomos para Lisboa levando um computador que graciosamente foi dado à Academia das Ciências de Lisboa, para que eles lá tivessem a mesma coisa que nós tínhamos aqui. Infelizmente, eu não sei se isso prosperou, eu não sei se eles lá souberam manobrar com o computador, mas de toda forma, como nós aqui também não atualizamos o banco de dados, há um grande serviço a ser feito de atualização desse banco de dados, porque não basta botar a vida e a obra de um escritor e sem dizer que ele continuou vivo ou morreu, que ele acrescentou à sua bibliografia mais os seguintes livros, tais e quais, os prêmios que ele tenha recebido. Outro dia recebeu o prêmio Camões o escritor Pepetela, de Angola. É preciso colocar, como a Raquel de Queiroz recebeu esse prêmio Camões, como o Jorge Amado, nosso querido Jorge Amado, também recebeu esse prêmio, tem que constar na sua biografia, que é o maior prêmio de literatura da língua portuguesa. Então eu acho que é indispensável fazer esse trabalho de atualização do banco de dados, como será fundamental atualizar o vocabulário ortográfico e também construir com muita competência, com muita dignidade, o dicionário da Academia Brasileira de Letras, promessa em que eu coloco todo o meu empenho, porque nós vamos fazer isso com absoluta certeza. E agora chegamos à comemoração do centenário da Academia Brasileira de Letras. A data não pertence somente à própria Academia, a Casa de Machado de Assis. A comemoração pertence a todo o povo brasileiro que se orgulha de ter na Academia Brasileira de Letras uma instituição séria, uma instituição compenetrada com a sua responsabilidade de zelar de forma condigna pela língua portuguesa e pela cultura do nosso país. Esse empenho se encontra de uma forma muito objetiva nas comemorações do centenário, que são comemorações dirigidas pela acadêmica Nélida Pinhon e por toda a diretoria da Casa de Machado de Assis, que se empenha de uma forma bastante objetiva para mostrar ao povo brasileiro o que a academia representa e o que ela está fazendo em benefício da cultura dos que vivem em nossa terra. Nós temos obras que serão feitas, livros em capa dura, audiolivros em que eu estou empenhado. Nós já fizemos uma série de audiolivros fazendo parte do projeto do Centro de Memória da Academia Brasileira de Letras. Agora mesmo estamos já colocando no ar o audiolivro sobre o 15 de Raquel de Queiroz, assim como fizemos sobre João Cabral de Melo Neto, com a voz dele mesmo, assim como fizemos o audiolivro sobre Gonçalves Dias, sobre Castro Alves. Enfim, são providências, são eventos que fazem parte do centenário da Academia que nós estamos comemorando com a maior dignidade.